está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Após vitória diante do Barbalha, hoje foi dia de folga para jogadores do Guarani. E Casa se reapresenta após derrota para Itapipoca e time e torcida cobra jogadores no CT. Fortaleza vence o Náutico, dispara na liderança do Grupo A na Copa do Nordeste. Ferroviário realizou o treino nas Laranjeiras e o time está praticamente definido para jogo de amanhã. Delegação Alvinegra percorrerá 250 quilômetros de estrada para jogar contra a Caldense na quarta-feira. E ainda destaques do futebol pelo Brasil. Hoje tem Vascão da Gama em campo pelo Campeonato Carioca e muito mais para você. 18h06, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, no ar o Vale Esportes, o oferecimento dos produtos Ambev, feitos com amor. Vale FM, Vale FM. Nesta semana, o Cariri da Sorte vai fazer você andar de Fiat Mobi 0 km. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi. Isso mesmo, um Fiat Mobi 0 km só pra você. É demais! 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. 20 giros de 500 reais. E o título é baratinho, só 5 reais. E com dupla chance de ganhar. Você não vai ficar de fora dessa. Tem carro e muito dinheiro esperando por você. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços.
produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Pavimento Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Sá. Boa noite, galera. Aqui estamos nós para o Vale Esportes, o timaço da Vale FM, aqui ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite para você, Delton Sá. Estamos chegando nesta segunda-feira com o balanço do final de semana. Uma vitória, que foi do Guarani, um empate, que foi do Crato, e 2 derrotas, e Casa e Barbalha perderam, Delton Sá. Tá errado o negócio aí. A vinheta, né, Delton? Essa não é a vinheta não, João Filho. Não. Acontece que João Filho fica dizendo que não encontra a vinheta do Bibi. Filho, não é essa vinheta, a vinheta de Marco Valério. A vinheta oficial. A oficial. J. Daí, Rodrigues aprovou. Aprovadíssima. A oficial. Daqui a pouco. Aí, tá vendo, ó? Tá vendo aí como é não que é? Rapaz, é incrível. Lorival tem essa vinheta aí na ponta da agulha, como diriam mais antigos. E JF fica botando boneco pra rodar. Lorival, mande um áudio pra João Filho, pelo amor de Deus, que ele não tá sem saber onde é que tá a vinheta. Nós também estamos no ar do nosso canal do YouTube. Marco Valério! É essa oficial. Deixa de resenha, rapaz. Deixa de resenha. Essa aqui é a oficial. Essa, viu, meu caro João Filho? Essa aqui é a oficial. Aí é a bibinheta, né? A vinheta do Bibi, bibinheta. E ele tava montando o estúdio, viu, de gravação. Rapaz. Tem estreia hoje. Ele deveria gravar uma, sabe pra quem? Pra Los Vale Pés. Esportes com o timaço da Vale FM. Meu filho, bora JF. Hoje tem estreia, viu? Hoje tem estreia. Eita, vinheta fuleiragem. Essa de JF não gostei, não. Aê! Marco Valério! Essa daí dá de 10-0 na de JF. Beleza. A de JF ficou fuleiragem, vou ser bem sincero. Ficou fuleiragem, JF. Mandar produzir de novo, né, Marco? Mas hoje João tem estreia. Filho não tem sorte com vinheta. Não lembra uma que fizeram pra ele antigamente, Delta? Eita, meu Deus do céu. Vamos falar do Em Casa, Marco Valério? Bora, Delta. Primeiro, isso é quem manda. Fala do Em Casa, que jogou primeiro, né? Aliás, jogou não, entrou em campo.
Que futebol feio aquele do Icasa no último sábado, pelo amor de Deus. Ô Aloysio Vilar, será que você consegue explicar o que aconteceu no último sábado à tarde lá em Itapipoca, Aloysio? Boa noite. Boa noite, Marco Valério, Delton Sai, boa noite para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Olha, Marco, eu procuraria várias palavras para descrever aquele jogo, mas eu não consigo encontrar, viu, nesse momento. O Icasa realmente apresentou o pior do seu futebol diante da equipe do Itapipoca no último sábado, jogando fora de casa lá no estádio Perilo Teixeira e perdendo pelo placar de 3-0. Os gols marcados aos 40 minutos do primeiro tempo por Joelson, aos 9 minutos da segunda etapa novamente pelo Joelson e aos 30 minutos da segunda etapa pelo Índio, inclusive com uma falha do goleiro Iago Haas neste terceiro gol. E olha, Mark Delton, neste momento a gente está aqui no CT Praxedão e alguns torcedores vieram até aqui cobrar os jogadores, pedir esclarecimentos sobre essa partida. E neste exato momento, todo o elenco do Icasa está reunido aqui e 2 representantes da torcida estão ali conversando com os jogadores. E a ordem hoje é para que nenhum jogador dê entrevista por conta desse clima tenso que a equipe está vivendo. O técnico Marcelo Vilar até iria conversar conosco, mas até o exato momento também não compareceu para conversar comigo e também com os demais colegas de imprensa que estão aqui presentes. O clima não é dos melhores, apesar de que, o Icasa fez aí 3 jogos, onde venceu 2, empatou 1 e só agora conheceu a sua primeira derrota fora de casa. Mas o torcedor viu aí uma atuação pífia da equipe icasiana e por isso resolveu vir até aqui o CT Praxedão nessa tarde e noite de hoje para fazer essa cobrança. O fato é, Marco e Delton, agora o Icasa já tem que se movimentar para a próxima quarta-feira, onde já tem um novo compromisso pela segundona cearense, que será diante do Horizonte, mais um jogo que será realizado na Arena Romeirão. O Icasa realmente vai poder contar com o seu torcedor, mas para isso precisa melhorar em diversos aspectos. E não só esses jogadores que aí estão, A diretoria também precisa, e a gente até comentava isso no último sábado, de uma reformulação, precisa fazer contratações. Já trouxe aí 12 jogadores, 2 novos atacantes, o Emerson Catarina também, o Felipe Araújo, mas a gente vê também a necessidade nesse momento de trazer outros jogadores para outros setores, como meio campo, também laterais, enfim, o Icasa precisa realmente dar uma chacoalhada, não pode esperar o Campeonato Cearense da segunda divisão chegar em um estado mais avançado para fazer essas contratações ou para realmente mudar esse clima, esse ambiente. O fato é, nós estamos por aqui acompanhando essa conversa e vamos ver quais serão as definições e quais serão também as posições dos jogadores do Icasa depois desse manifesto aqui hoje no CT Praxedão, viu, Delton e Marco? Infelizmente, Marco Valério, você transmitiu o jogo, o Icasa foi de uma apresentação horrível, Foi uma coisa assim, irreconhecível o time. O Icasa já não tinha apresentado um bom futebol em nenhuma das outras 3 partidas. Deu uma evoluída no segundo jogo, foi contra o Tiradentes, O segundo jogo, contra um adversário. Mas depois, contra o Crateus, encontrou muitas dificuldades naquele empate. O Icasa não conseguiu jogar nenhum primor de futebol, mas foi realmente um time muito ruim na partida contra o Itapipoca. Agora, acho que precisa ter paciência também o torcedor. Essa é a realidade hoje do Icasa. E não dá para mudar muito essa realidade do time do Icasa, desse time que está aí. O torcedor vai ter que ser um elemento importante para o clube tentar voltar à primeira divisão, porque o diferencial do Icasa é a sua torcida, é a pressão quando jogar em seus domínios. Mas deu para perceber que por mais que o Icasa tenha tentado, também não conseguiu montar lá um grande time para disputar o campeonato. Não é um time, pelo menos até agora, não conseguiu apresentar um futebol vistoso, um futebol que pudesse empolgar o seu torcedor, entusiasmar o seu torcedor até agora dentro do campeonato. É uma equipe que também apresenta suas limitações, E eu não consegui ainda encontrar nesse Icasa ainda um padrão definido. Mas eu acho que precisa ter um pouco de paciência, porque afinal de contas foi a
primeira derrota do time no campeonato, num jogo fora, num campo que não ajudou muito, mas que realmente faltou futebol em casa, né? Primeiro vem pro torcedor, Delton, o sentimento de decepção, porque o Icasa, diferentemente de anos anteriores, começou a trabalhar de forma antecipada, muito organizada. Louve-se o trabalho antes do torneio começar. O anúncio de jogadores, a maioria desconhecidos, mas a diretoria do Icasa sempre bancava que eram atletas de qualidade, que vinham com o aval do treinador, que é um treinador que a gente conhece, que tem uma história vitoriosa, principalmente aqui no interior do Nordeste. Então, esperava-se muito mais do time do Icasa e por isso vem a decepção, porque a expectativa era muito positiva. E há dois detalhes. Primeiro, a questão do silêncio hoje de ninguém querer falar. Obviamente que a gente respeita, mas o silêncio nem sempre é a melhor medida, porque ela acaba permitindo que se gere várias especulações por parte dos torcedores, principalmente nesta época de redes sociais bem efervescentes. Às vezes, a oportunidade de falar na imprensa faz com que os esclarecimentos possam ocorrer e os entendimentos possam ser percebidos pelos torcedores para que haja um engajamento já para as próximas rodadas. E fica aqui, Delton, um recado claro para a diretoria do Icasa. A diretoria do Icasa precisa contratar. Em alguns setores do time do Icasa, percebe-se claramente um pouco de qualidade, quer dizer, não é aquilo que o torcedor do Icasa exige. E principalmente no meio-campo. Nos jogos do Icasa que eu vi até agora, meio-campo do Icasa é sem criatividade, com pouca pegada e realmente tudo isso culminou com o jogo do último sábado. Porque até então o Icasa não fazia boas apresentações, mas o resultado até que era satisfatório. Só que chega um momento em que você continua jogando mal e o resultado não vem. Foi o que aconteceu no último sábado. Muito bem, mais algum detalhe, Aloysio? Só destacar que nessa partida o Icasa teve 3 jogadores expulsos, Delton. 2 durante o jogo, já no final da partida, que foram o Hércules e o Felipe Sales. Mas no intervalo, também o zagueiro Lucas Anselmo, que estava no banco, foi expulso pelo árbitro da partida, que alegou na súmula que o zagueiro havia xingado ele também, os demais membros da arbitragem que estavam atuando naquele dia lá em Itapipoca. Enfim, são 3 desfalques certos, fora aqueles jogadores que já estavam no departamento médico da equipe icasiana. Bem, por aqui segue a conversa, viu? Delton e Marcos, membros da diretoria também estão presentes. Nós chegamos aqui a pedir a palavra do Aloysio, do Fabiano Rodrigues, mas ninguém quer falar nesse momento, ninguém quer se manifestar realmente e os torcedores seguem ali cobrando, afirmando que neste ano, nesta temporada, o Icasa tem tudo do bom e do melhor, digamos assim. O Icasa tem uma estrutura bem melhor do que aquela que a gente percebia ano passado. O Icasa teve um investimento muito bom, mas dentro de campo isso não está se refletindo, a coisa não aconteceu, pelo menos nesse jogo do último sábado, e o torcedor ficou chateado e ficou na cobrança, viu, Delton e Marco? Tá certo, tá bom, meu caro Aloysio. Vamos aguardar aí o encerramento dessa conversa aí para ver se alguém se manifesta após o término esse encontro aí entre torcida e a diretoria e jogadores do time do Icasa. Marco, permita aqui convidar os amigos aqui para a missa de 7º dia do irmão do nosso amigo Baleia, o Francisco Avelino da Silva, que vai acontecer hoje, daqui a pouquinho às 7 da noite, na Capela Nossa Senhora da Conceição, a capelinha lá do Pio 12, Marco Valério. Tá certo, tá feito o convite, Delton. Mandar um abraço pro Zé Carlinhos, né, que tá ouvindo a gente agora, tá lá no Baleia, e eu tomei conhecimento, Marco Valério, que Ronaldo Angelim assinou o contrato, Marco Com quem, Valério? Delton Sá? Com o comercial do Baleia. Ah, que grande reforço, hein? Vai jogar pelo comercial do Baleia. Que grande Angelim. Reforço, Delton R4 Sá. Vai jogar pelo comercial do Baleia. Eu cumprimentei o Ronaldo. Ele vai jogar como zagueiro ou ele vai jogar no ataque, Delton? Oi? Ele vai jogar como zagueiro ou no ataque? O Ronaldo Angelim me disse, certa vez, que no profissional ele correu muito atrás dos outros. E que no amador ele gosta que os outros corram atrás dele. Tá certo ele. Aí eu não sei se ele vai jogar de meio campo. Eu falei com ele ontem lá no Inaldão, mas ele não quis muita conversa comigo. Ele tá ainda meio chateado comigo. Ele não me respondeu direito não, mas aí eu não sei
E ele tá chateado com você, Delton? Que é isso, rapaz? Pois olha, na saída eu encontrei com... Na saída... Sincerão, né? Na saída eu encontrei com ele e sempre aquela simpatia. Aliás, que cara humilde, Ronaldo, hein? Ele tá lá no banco do Barbalha, né? Sei, sim. Né? Riquelme. O Riquelme tá lá no banco lá do Barbalha, né? E conversando até com o Ronaldo, obviamente fora do ar, um bate-papo assim, nada a ver com transmissão e tudo. Ele lamentava também o baixo nível técnico das equipes, mas é aquela coisa. Daqui a pouquinho a gente fala muito mais da vitória do Guarani aqui no Timaço da Vale. Um abraço para Seu Damião, Delsa. Lembra dele? Barbalha. Grande torcedor do Barbalha. E do Corinthians. Do Corinthians. Estava lá com a camisa do Timão. Corintiano, gente boa. Viu, JF? Eu tenho muitos amigos corintianos, lá, graças a Deus. Café, né? Porque faltou o gás, faltou o gás. Seu Damião, um abraço pro senhor, muitas felicidades. Eu fui procurar ele depois do jogo pra dar o dinheiro pra ele comprar o botijão. Não comprou o botijão do rapaz, por isso que ele eu só podia dar o dinheiro depois do jogo. Agora, Delton, não é por nada não. Eu acho que além do gás, tava faltando outras coisas também. Percebeu, Delton? Ô, Marco Delton, rapidinho aqui, o Jader Guga mandou uma mensagem pra gente, disse que um amigo acabou perdendo a carteira, deixando a carteira dentro de um carro, esqueceu dentro do Uber. Dentro do Uber. No sentido Limoeiro com Parque São Geraldo. O nome do cidadão é o David Alexandre Ribeiro. Do motorista ou de quem do cidadão que deixou a carteira lá. E o veículo que ele estava é um Volkswagen Voyage. O motorista é o Cícero. Então, Cícero, seu Cícero do Uber. Cícero do Uber. Que tem um Volkswagen Voyage. Não vou falar a placa aqui, né? Qual é a cor do carro? Não colocou, só colocou a placa do carro, mas... De que município é? Aqui de Juazeiro mesmo. Ah, tá certo. Final da placa aqui, 8F54. Pronto, Final da placa, 8F54. Cícero, por favor, se você... Aí faz o quê? Entrega onde? Entra em contato com o Jader Guga. O Jader Guga vai... E onde é que acha Jader Guga essa hora? Te vira, macho. Tu vai dar informação, tem que ser completa, né, Del? 9G257858. Final 625... 7858 é o número do Jader Guga. Delton Salles salvou. Muito obrigado, Delton. E deixa eu fazer uma correção aqui. A missa do irmão do Baleia não é hoje não, é amanhã, tá certo? Tá certo. Porque aqui na missa... Ô, Arlindo, não tem dizendo aqui qual é o dia da missa não, viu? Na arte. Arlindo, você tá igual a JF, viu? Viu? Que tem só aqui o horário e o local, mas não tem dizendo qual é o dia, tá bom? Valeu, meu irmão. Um abraço. Tá feito o registro aí. Ainda falando de aplicativo, um abraço pro João, que é meu xará, é motorista de aplicativo. Tá trabalhando agora, escutando a gente. Grande abraço, obrigado pela audiência. E ainda falando de JF, você com seu bocão errou o palpite do clássico carioca e do clássico paulista, viu? O Botafogo tão incompetente e me pediram aqui pra passar isso na sua cara. É verdade. Mas o Corinthians... Vai botar a hora. 18h27, hora em nome de quem? De Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Vale Esporte tem o oferecimento dos produtos Ambev. E a nossa transmissão no nosso canal do YouTube tem o apoio e o oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Para você pedir a sua pizza deliciosa é muito fácil. 988429514. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Eu não vi o Val ontem lá em Barbalha, Delton. Estranhei. Mas ele não renunciou semana passada? Sim, mas ele renunciou de ser vice-presidente. Ele não renunciou de ser torcedor do Guarani, não. Mas ele poderia perfeitamente estar lá, Marcos, torcendo pelo Guarani. Eu acho que se renunciou e aparecer logo lá no jogo depois, eu não iria. Ele poderia ir pra arquibancada, rapaz, torcer. Eu ficaria onde eu fiquei mesmo. Se ele renunciou... Vá assistir jogo do Guarani, Val. Eu não iria, não. Se eu fosse parte de uma diretoria, na semana que eu renunciar na quinta-feira e no domingo ir pro jogo, eu não ia, não. Não, pois eu ia. Eu não ia, não, mano. Porque ele renunciou do cargo, ele não renunciou de ser torcedor do Guarani. Vai outro jogo, mais na frente. Mas aquele logo primeiro eu não ia, não, mano. Delton Sá. Não, eu tô dizendo assim, se fosse eu, qualquer time, não é o Guarani, não é qualquer um. Se eu tivesse num cargo e renunciasse ao cargo, o primeiro jogo depois eu não ia lá pro estádio. Eu não iria, não tem clima, se eu tô deixando... Tolola tá dizendo que você tá certo. Tô alegando que tô com algum problema, não tô concordando, tô saindo porque pra questões... Eu aparecer lá no domingo, eu não iria, Marco, sinceramente. Tá bom. Poderia ter ido pra arquibancada, mas... Tudo bem. Cada um é cada um, né, Delson? Cada um é cada um. Eu tô com o Val, tô com o Val, eu não teria ido pro estádio. Se ele foi, eu não tô com ele, não. Pois eu tô sem Val. Val, aquele abraço, meu amigo.
Tá com a hora, JF? Cadê? Já foi? Marco Valério, vamos falar da Gênesis Solar. Bora! Para você colocar a geração de energia solar na sua casa. Financiamento 100% do seu projeto. Bota a vinheta, João Filho. Pedidos 981237956. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. Fala com meu amigo Luciano Carvalho. Não, é sério, bota a tua vinheta aí, João Filho, pra ver uma coisa. Se melhorou um pouquinho. E vai maturando, a gente vai se acostumando com ela. Vamos lá. Bora. Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Meu filho, bora JF. Eu tenho que ter só esse bora JF. Né? Se tirar fica melhor. Marco Valério. Agora essa daí... É show. Essa é a show. vinheta do ano, né? Essa é a vinheta do ano, viu? Eita, esculhambação esse programa, viu? Colégio Compasso, faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, Rua de Longomes 474, bairro Tiradentes. Rapaz, o negócio é sério. 35710531. Bom é a cara de João Filho quando roda a vinheta do Bibi, viu? Ele passa essa vinheta com uma boa vontade, que eu vou te contar, viu? Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos é na Só Fumê. Película de alta performance com 10 anos de garantia. Rua José Marcos 408, telefone WhatsApp é o 988054899. Eu me lembrei de seu Damião ontem, dizendo, quem é de vocês que fica só... Mexendo com os outros. Mexendo com os outros. Vale Esportes Aí é todo mundo mexe com futebol todo de mundo. primeira. Bora aqui o Meio de Campos. Agora não. Oxente, até que eu não sabia. Até que... É surpresa pro rapaz, homem. Rapaz, esse JF só dá bola fora, né, Del? Que pode, rapaz. E eu fiquei dizendo aqui que tinha lançamento hoje, ele vai falar. Rapaz, como é que pode, hein? Se você é vendedor de joias e quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados, folhados com garantia e melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante e quer banhar sua mercadoria, com segurança precisa conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourado Joias, transformando seu sonho em realidade. Rua Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. O ESC Cursos comunica que estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e Enem 2023. E tem uma novidade. A turma ESC-MED com preparação exclusiva para vestibulandos de medicina. Mais informações, ESC Cursos, que é o cursinho que tem o maior índice de aprovações em vestibulares e Enem. WhatsApp 999822476. Procure também nas redes sociais ESC Cursos. Juntos realizamos sonhos. Bom, e nós trabalhamos também, Marco Valério, em nome de Ramagem Couros. Qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteios e produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio, 690. O telefone é o 35713758. Um abraço pro amigo Adriano Dias, lá em Barbalha. Pô, também não vi Adriano ontem lá não, viu? Não vi Adriano não. Você não foi também, faltou, Adriano. E lembrando que no Cariri da Sorte do próximo domingo você pode ganhar um Fiat Mobi 0 km. Tem ainda R$5.000 do primeiro ao terceiro prêmio no Giro da Sorte. 20 prêmios de R$500 e no quarto sorteio um Fiat Mobi zerinho. Tudo isso por apenas R$5. E comprando o Cariri da Sorte você está ajudando as ações da Pai Brasil. Compre já o seu Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri. Em nome também de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Amanhã, terça-feira, de último dia do mês de fevereiro, é o último dia para você comprar sua Honda Fan 160 cilindradas com 0 de entrada. Amanhã, último dia, aproveita, vai lá, Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Um abraço pro Grande Pelado, também um alô pra Diacis da Comatel, Camburão dos Pastéis, Tico Defunto e Aldísio lá no Novo Crato, aquele abraço. E por falar em Crato, você já conhece a nova loja do Crato, Glam Modas? Tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio, para você mesmo ou para presentear alguém com muito bom gosto. A nova sensação do comércio do Crato fica na Rua Miguel Lima Verde 494, no Mandacaru Center, no centro da cidade.
onde você será bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Bom, em nome também de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer para você lá na Praça do Pio 12, Marco E Valério. pra pedir é só abrir o J Food. Aí ele diz: 988380548. Tá certo. Tá ensaiado. Rapaz, esse Anderson, viu? Queira morrer amigo dele, viu? Eu quero. Esse Anderson, ele fica caladinho aqui, de vez em quando solta uma. Não diga nada com o Anderson, não, viu? Grage Veículos, compra, vende, troca, financia seu carro seminovo com o menor preço e garantia do mercado, financiando o seu veículo com as menores taxas. Ó, Kilmer de Campos, aquele Corolla preto que você tava de olho foi vendido. Mas tem um prata lá, meu amigo, tá lindão, lindão, lindão. Carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Ô mosquito chato, rapaz. Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairros Salesianos. Confira os modelos no Instagram, @Grage Veículos. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteios e produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nessor Sampaio, 690, o telefone é o 3571-3758. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão da Pan é bom, pão nosso, produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral da Pan é bom, pão nosso, que é uma delícia. O pão light, multigrãos, aveia e 100% integral. E ontem lá, rapaz, eu comi um pastel em Barbalha tão gostoso. Aí eu perguntei à moça lá que vendeu qual era a massa que ela usava para fazer aquele pastel tão bom. Tolola, pastel de frango com queijo. E ela disse, aqui é a massa para pastel Tasquinha. Por isso que era tão bom. E só R$5, rapaz. Um pastelzão desse também. Tu viu, não viu, Del? Vi. Pois é, eu só não trouxe pra você que você tava narrando o jogo, não tinha como comer. Não tinha como parar, né? Porque já tava no segundo tempo. Não, mas ia parar uma mesmo, delícia. Eu ia parar mesmo na rapaz. Uma delícia. Viu? Farmácia Fernandes, 7 narrando lojas o jogo, rapaz, sem maldoso. espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Churrascaria Mão de Vaca, Nelson. É a melhor do Cariri, aquele churrasco espetacular e pratos deliciosos que constaram nossa região. Churrascaria Mão de Vaca Delivery 988-65-7741 ou então 99805-4212. Eu falei Churrascaria Mão de Vaca. Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Você tá construindo, tá reformando, vai no Atacom, você encontra tudo pra sua obra lá na Atacom. Aquele atendimento espetacular, entrega mais rápida da cidade, meu amigo. E aquela negociação que você já sabe. Atacom Home Center, Rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. E pra presentear e fazer a alegria de quem vai receber esse presente especial, vá na Jal Presentes, tudo em decoração, artigos para a sua casa, brinquedos para garotada, artigos escolares, presentes, tudo isso lá na Jal Presentes, na rua Clóvis Bevilacqua, bem no meio do quarteirão, no centro da cidade. É verdade, Marco Velho. Tá vendo aí, João Filho? Ó, que o Medicampo já mandou dizer aqui, ó. Ouvi, tô em Governador Valadares, Minas Gerais. Que é isso? O quê? Mas, rapaz. Tá vendo aí? Tá vendo aí? A Luiz. A Luiz se lascou, a Luiz. Fica por aí mesmo. Chegaram agora os baleias. Burgers. O de dentro eu já imagino. Cheio de Prensado. Prensado. Não, se decida. É nhenhenhê ou é mimimi? Não venha com duas conversas, não. É cheio de nhenhenhê o de dentro. Mas, rapaz, tá vendo JF. Agora vai olhar o meu, pra você ver. O seu é que é cheio mesmo? Bora falar do Desta Guarani. largura. Bota a hora. Hora do 18h38, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Anderson Luiz. Fala do Leão, Anderson Luiz. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, Marco. Falou forte hoje, né? Acaba quando ganha, é outra história, viu, Anderson Luiz? A todos também o ouvintes. rapaz já tava tonto. Tava desanimado. Tava meio tonto. Acabrunhado. Triste. Era. Tava Quando triste. chegava naquele corredor aqui da rádio, você queria voltar. Era. Não tinha mais nem... Todos os amigos do Vale Esportes, especial torcedor do Guarani, que agora consegue ver a luz no fim do túnel. Essa luz estava meio embaçada.
embaçada, mas hoje o Guarani vive uma situação bem mais... desligada mesmo, não era embaçada não. Hoje o Guarani vive uma situação bem mais tranquila, porque venceu ontem a equipe do Barbalha pelo placar de 1-0. O técnico Ferreira teve uma semana cheia para trabalhar, apesar do Guarani não ter feito um primor de jogo, mas conseguiu fazer o que o Ferreira propôs durante toda essa semana. Aquele feijãozinho com arroz tradicional, 2 linhas de 4, defendeu muito bem. Quanto teve que sair, o Guarani conseguiu fazer o gol da vitória, mas não foi ainda um primor de jogo, não foi um espetáculo, posso dizer assim, do Guarani. E o principal, o Leão do Mercado conseguiu, que é a vitória, que dá um ânimo a mais, que dá uma tranquilidade até para essa pressão inteira que o Guarani recebe interna e justamente para pensar no próximo jogo contra a equipe do Barbalha. O Guarani hoje já vê uma situação mais fácil, teoricamente, né? Mais plausível na competição para conseguir... Mais favorável. Mais favorável. Até porque o Guarani passa a depender só dele Guarani, para reverter toda essa situação. Justo, não porque o Guarani pega o Barbalha na quinta, na segunda-feira o Caucaia. Se conseguir essas 2 vitórias, já fica numa situação bem tranquila em relação a se manter na primeira divisão. Vai pro último jogo contra o Pacajus. Quem sabe até, dependendo do conjunto de resultados, pode já chegar lá livre desse tão sonhar, desse tão terror que é a segunda divisão do Campeonato Cearense. Então o Guarani vive essa situação hoje. Hoje, pela primeira vez nessa competição, o Guarani depende só dele para poder se livrar da segunda divisão do Campeonato Cearense. E após essa vitória, o ânimo é outro. Mas hoje não, desde a primeira rodada ele só dependia dele. Da segunda ele continuava dependendo dele. Essa ele continua dependendo dele. O importante foi que veio a vitória. Que dá uma animada, dá um ânimo a mais, que dá veio uma a vitória sobrevida nesse jogo de ontem contra o time Barbalha. Queria fazer só uma observação, Mar. Você assistiu o jogo, você comentou o jogo, você falou, enfim, fez as suas... Você fez um elogio ao zagueiro Gabriel. Para mim, o Gabriel jogou muito bem a partida de ontem. Exatamente, é isso que eu queria colocar. Depois do final do jogo, o Gabriel se recusou a falar nos microfones da Vale FM, que é um direito que qualquer atleta serve. Mas eu queria dar um recado na boa aqui pro Gabriel. Meu amigo, se você ficar sem falar com a gente até o final do campeonato e jogar do jeito que você jogou ontem, pode ficar sem falar com a gente. Joga daquele jeito que você jogou ontem, meu filho. Seja zagueiro, dê bicão como você deu, vá para as bolas do jeito que você fez. Se você fizer isso aí, olha, quinta-feira com o Barbalha não precisa dar entrevista a gente. Se você fizer isso segunda-feira contra o Calcaia, não precisa dar entrevista a gente. Faça só isso. Faça o que você fez no jogo de ontem. Não se preocupe não, que a gente não vai nem lhe procurar. Pronto. Jogue bem, só faça que é o que a aquilo, gente quer. Viu, Gabriel? Pronto. A gente tem o respeito a você não é obrigado a falar aqui. Eu soube depois que foi uma determinação da direção do clube. Se não tem problema, Guarani. Agora, o cara achar que passa 7 rodadas levando porrada, perdendo pra todo mundo, você precisa estar elogiando um time que não ganhou um jogo, aí você tá de brincadeira, né? É um direito que assiste, você não é obrigado a falar com ninguém, nenhum jogador do Guarani. Quero agradecer aqueles que falaram com o seu torcedor, com o jogador. Mas o Guarani, para vocês que vieram de fora, é mais ou menos aquilo que vocês fizeram ontem. Sim. É um time que, como eu vi aquele zagueiro Felipe Ramos, que vibrava quando cortava uma bola. O Arthur, quando pegou, vibrou quando dividiu uma bola. O Eric, que foi pra cima e não teve negócio de ninguém vir encarar o cara e tal. Aquilo ali é que é o Guarani. O Guarani é aquilo que fez o Breno, que não aceitou ser intimidado por ninguém. Tá entendendo? Que deu o bicão na hora que tinha que dar bicão. Que correu pra dividida. É isso que o torcedor do Guarani quer de vocês do Guarani, que estão vestindo a camisa. O Jalisson que apanhou e eu pra cima. O Eduardo também. Mas esse Jalisson já não apanha, não é de hoje não, esse menino. Mas o último jogo ele é abusado, ele vai pra cima, é bom jogador esse menino. Bom jogador. O Eduardo também é o que fez o gol. Habilidoso, né, Rapaz, ele teve um lance lá que eu vi que ele revidou, foi bem na frente da gente tava lá, o cara deu uma porrada nele. Ele devolveu, eu disse, eita, o clima aí embaixo tá quente, porque realmente ele devolveu, tava levando porrada toda hora. E assim, Delton, o time do Barbalha, que é um time de boa qualidade, bateu muito ontem. É porque a árbitra de ontem, ela é fraca. Dona Elizabeth, né? Sim. Uma árbitra fraca, sob o ponto de vista disciplinar, né? Até que as regras ela apitou direitinho, mas no lado disciplinar ela deixou muito a desejar. Mas o Barbalha bateu demais e me decepcionou o Barbalha pelo pouco poder de criação, principalmente no primeiro tempo.
Na segunda etapa criou um pouco mais, mas aí o nervosismo, aquela afobação de querer tentar o gol de empate, erraram muito os chutes ao gol, né? O Barbalha, que tem uma equipe que vinha até se apresentando um pouco melhor no campeonato do que o próprio Guarani. Agora, louve-se, além dessa raça do pessoal que estava defendendo lá atrás do Guarani, esses dois garotos da frente, o Luiz Eduardo, que fez o gol, e o Jalisson, para mim, o melhor jogador em campo ao lado do Gabriel. Gostei muito do futebol do Gabriel ontem, pela raça, pela vontade, tirando tudo ali da defesa. O que esse Jalisson apanhou ontem, amigo, não foi brincadeira. E ele jogou mais uma vez um bom futebol, viu, Delton? Pois é, e o que a gente espera do Guarani é que esse comportamento, essa vibração, isso que aconteceu com o Barbalha, que se repita quinta-feira. Contra o próprio Barbalha no jogo quinta-feira. Que se repita segunda-feira. Porque se isso estivesse acontecendo, Marco Valério, nesse time do Guarani, ele não estava do jeito que está hoje, não. Marco. Não teria as especulações que tem. Não seria nada do que está acontecendo. Nada. Se fosse esse comportamento, se fosse essa atitude, você podia até nem ganhar os jogos, Marco Valério, porque aí é questão de jogo. Mas com essa vontade, com aquela disposição, com aquela vibração, tá entendendo? Ali sim é uma característica dos times que monta o Guarani. Não aquilo que a gente vinha vendo do Guarani dentro do campeonato. Tomara que esse ambiente de ontem incorpore nesses jogadores do Guarani, no time do Guarani, que vá quinta-feira, faça o mesmo, depois do jogo, Gabriel, você não fala com a gente, não tem problema, mas que ganhe, que sai de campo resultado, que deixe o Guarani na posição em que receberam o Guarani. Na primeira divisão já vai estar bom demais, não tem problema para nós. E que o verdadeiro torcedor do Guarani possa apoiar. Quinta-feira, o jogo é com mando de campo do Guarani, lá em Barbalha, 3h30 da tarde, contra o mesmo Barbalha. Quer dizer, o Guarani tem as despesas, né, para ser mandante lá em Barbalha, precisa arrecadar uma grana para chegar pelo menos perto das despesas, já que o Guarani praticamente tem tido prejuízo em todos os jogos do Campeonato Cearense, né, para dar uma aliviada na diretoria. Então, gente, vamos todo mundo se unir para tentar evitar esse rebaixamento do Guarani, porque quando cai é muito mais complicado para voltar. Então acho que o momento de união é agora e eu defendo isso, que todos aqueles que verdadeiramente amam o Guarani, não da boca para fora, mas em atitudes, em atos, em ações, possam se juntar para apoiar esse time nessa reta final de competição. O Guarani tem uma baixa importante para esse jogo da volta contra o Barbalha. O próprio Gabriel recebeu o terceiro cartão amarelo, está de fora da partida. E é uma baixa importante para esse jogo. O substituto imediato é o Vaqueiro, que entrou no segundo tempo. E o Vaqueiro que substitui o Josafá, né? Sim. O Vaqueiro entrou de volante ontem, de volante. E o técnico Ferreira volta a trabalhar somente amanhã. Hoje deu folga pra rapaziada pela semana inteira que trabalhou bastante a parte física. Hoje resolveu dar folga. Amanhã o Guarani volta a trabalhar, visando o jogo da próxima quinta contra a equipe do Barbalha. Valeu antes, Luiz. Valeu. Vamos pro intervalo, Delton Sá? Vamos, Marco Valério, na hora. Daqui a pouco tem estreia de vinheta. Marco Valério! Deixa de resenha, JF. Tá liso não, né? 18h48, hora em nome de Novo Rio Veículo. Alô, Isaac Nesta semana, o Cariri da Sorte vai fazer você andar de Fiat Mobi 0 km. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi. Isso mesmo, um Fiat Mobi 0 km só pra você. É demais! 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. 20 giros de 500 reais. E o título é baratinho, só 5 reais. E com dupla chance de ganhar. Você não vai ficar de fora dessa. Tem carro e muito dinheiro esperando por você. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale FM. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 889 98 40 19 76. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Pavimento Juazeiro é um programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Volta pela Vale FM, também em nome do ESC Pré-Vestibular e Cursos. Matrículas abertas para o Pré-Vestibular e Enem 2023. E ainda tem a turma ESC Med, com preparação exclusiva para vestibulandos de medicina. Mais informações nas redes sociais do ESC e também pelo 99982-2476, que é o WhatsApp. Você já sabe, o ESC tem o maior índice de aprovações em vestibulares e Enem. Tá na hora de Kilmer Campos, não é isso, Marcos? Superluz. Superluz, mas pra chamar o Superluz, agora tem a sua vinheta. Tem também. vinheta, tem vinheta. A Rocha, bota a luz. Vale Esportes é futebol de primeira. Bora aqui o Meio de Campos, aquele abraço. Vai. Amigos do Timaço, aquele abraço, chegando com as novidades do nosso futebol nesta segunda-feira. Eu começo pelo Fortaleza, que joga na quinta contra o Deportivo Maldonado do Uruguai. Esse jogo acontece no Castelão, na reabertura do Castelão, no novo gramado do Castelão, na capital cearense. Quase 40 mil ingressos já vendidos ou feito
o check-in, ou seja, o torcedor do Fortaleza vai marcar presença quinta no Castelão e empurrar o Fortaleza para mais uma vitória neste jogo da pré-Libertadores. O jogo da ida foi 0-0, em caso de empate teremos pênaltis e quem vencer leva a parada. O time do Ferroviário encontra-se no Rio de Janeiro, daqui a pouco seguindo para a cidade de Resende. Agora há pouco no campo do Fluminense, no estádio do Fluminense, nas Laranjeiras, o Ferroviário encerrou os preparativos para o jogo de amanhã contra o Resende. Este jogo vale R$900 mil para os cofres do Ferroviário. O Ferrão, que tirou o Maracanã no último final de semana, vencendo pelo placar de 3-1. E agora joga contra o Resende pela Copa do Brasil. Se passa pelo Resende, o Ferroviário jogaria contra o Grêmio ou contra o Campinense Clube. O time está praticamente definido e não tem nenhuma dúvida. O Douglas Dias no gol, o Negueba na direita, o Dudizaga, Alisson e Éder Lima. Aí vem aquela pulguinha atrás da orelha do técnico Paulinho Kobayashi. Se joga o Matheus Silva, dono da posição, mas vem de contusão, ou se entra mesmo com o Zé Carlos. No meio-campo, o Ferroviário deve colocar no meio-campo os seguintes jogadores. O Lincoln, o Lincoln joga também Renezinho, Vinícius Paulista, o Eric Puga e o Ciel. Este deve ser o time do Ferroviário para o jogo contra o Resende amanhã, mais cedo, às 15h30. Para eu fechar, o Ceará Sporting Clube está viajando para São Paulo. Amanhã o time do Vozão faz um coletivo no CT do Corinthians e em seguida segue para a cidade de Poços de Caldas de ônibus, 250 quilômetros da capital paulista até o interior de Minas, onde na quarta-feira o Vozão joga contra a equipe da Caldense. É bom lembrar que Ferroviário e Ceará jogam pelo empate. Ferroviário amanhã, o Ceará na quarta e o Fortaleza na quinta, mas aí é pré-Libertadores. Foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos, trazendo as informações aqui no Vale Esportes do timaço da Vale FM. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev tem pipocas doces e salgadas, salgadinhos, pipocleps, com vários sabores, tem snacks, cebola e bacon, são deliciosos, a garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure as bombonières com os nossos produtos. Produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. E lembrando, Delton, que estamos ao vivo também com as imagens dos estúdios no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval, que também tem pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes, e você pode fazer o seu pedido através do WhatsApp 98842 9514. Pizzaria e hamburgueria Oval. Em nome também de Só Fumê Service, película de alta performance com 10 anos para você de garantia lá na Só Fumê Service, Marco Valério. Também. Já o Presentes, porque pensou presentes, vai comprar brinquedos pra garotada, artigos pra decorar sua casa, é lá na Jau Presentes, Delton. E churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, pedidos 988657741. Trabalhamos também com o apoio do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Um abraço para o nosso querido amigo, professor Jaime Romero, que é reitor da Unileão, Delton. E o Aloysio já sentou e quer falar, Marco Valério. Eu tô achando o Aloysio um pouco desanimado hoje, Delton. Inverteram-se as coisas. Semana passada era o Anderson, hoje não tinha como ali, ficar animado não, viu? O clima não tá muito bom lá não? Primeiro pela derrota e depois pelo clima, pelo que a gente observou na tarde de hoje. Destacar pro torcedor que a gente esperou até poucos instantes o técnico Marcelo Vilar, que não quis conversar com a imprensa, não quis manifestar, enfim. Tudo bem, né? A gente respeita a decisão do treinador, mas seria bom que o torcedor tivesse pelo menos uma análise do comandante técnico da equipe para que ele fizesse uma avaliação do que aconteceu ali na cidade de Itapipoca. Já que não quis, enfim, paciência, vamos ver se na quarta-feira ou na quinta, logo após a partida contra o Horizonte, ele se manifeste, né? Bem, os ingressos já têm valor definido, né, para a próxima quarta-feira. 2.500 ingressos apenas.
à disposição do torcedor, nos valores de R$20 para qualquer setor das arquibancadas, 50 nas cadeiras premium, com meia de 25 e R$60 nos camarotes. Repetindo para o torcedor, R$20 qualquer setor de arquibancadas, 50 cadeiras premium com meia de 25 e 60 os camarotes. Os ingressos só chegam a Juazeiro no dia do jogo, ou seja, na quarta-feira pela manhã. Eles devem começar a ser vendidos às 9 da manhã no CT e às 5 da tarde lá na Arena Romeirão. O torcedor tá chateado, mas claro que o Icasa vai sempre precisar do apoio dele nessas partidas, em casa e principalmente nessa situação, né? A equipe em uma segunda divisão do Campeonato Estadual, viu, Marco? E tem jogo essa semana na Arena Romeirão com mando de campo do Icasa, na quarta contra o Horizonte, no sábado à tarde contra o Guarani de Sobral. E esses dois jogos são fundamentais para a gente saber qual será, né, o comportamento do Icasa na sequência da competição, Aloysio. É verdade, Marco. Com relação aos dois novos contratados, o Catarina e o Felipe Araújo, já tivemos a rescisão de um deles publicado no BID, que foi do Felipe Araújo, ainda na última sexta-feira, porém, a rescisão do Emerson Catarina até agora não caiu, ou seja, inviabiliza a sua regularização como jogador do Icasa. Felipe Araújo está mais próximo, né? Pode ser que amanhã já o nome dele conste no BID como jogador da equipe icasiana e possa fazer a sua estreia já na quarta-feira diante do Horizonte. Bem, amanhã o Icasa faz um trabalho à tarde lá no CT Praxedão, um trabalho técnico-tático, esperamos que mais calmo, né? Hoje foi apenas um regenerativo para aqueles que atuaram os 90 minutos, para os demais um trabalho leve com bola e amanhã realmente um último trabalho antes dessa partida de quarta-feira. Valeu, Aloysio, obrigado pelas informações. Vamos para o destaque final também do Guarani. Quinta-feira à tarde tem transmissão do Timaço da Vale FM, Guarani contra o Barbalha. Estaremos com muita alegria lá no Inaldão. Aliás, agradecer sempre a maneira sempre muito cortês e gentil como a gente é recebido lá em Barbalha, né, Anderson? O Guarani que volta a trabalhar somente amanhã à tarde lá no CT Miranda. Tem um desfalque do zagueiro Gabriel, o substituto imediato é o Vaqueiro. E aí, a partir de amanhã, o técnico Ferreira vai formatar essa equipe para enfrentar a equipe do Barbalha na próxima quinta-feira. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações. Algo mais, Delton Sá? João Filho, que quer dizer que o Vasco joga hoje. O Vasco pega o Não, peraí. Você vai falar, bota sua vinheta antes. Tem que ter produção, JF. Pelo amor de Deus. Vale Esportes, com o Timaço da Vale FM. Meu filho, bora JF. Falar em Vasco, o Jader Guga disse que marcou um golaço lá no jogo dos vascaínos ontem. Marcou. Parabéns ao Jader pelo evento, hein? Muito bom, muito bom. Ele disse que chamou muita atenção também o visual do Val das Tapiocas. Estava com eu vou dizer corte de cabelo. Penteado do Val. Tava estiloso o Val, nosso amigo Val. Vou dizer um negócio. A FIFA... Joga bem, Delton, Val das Tapiocas? Rapaz, sentado no banco. Ou é melhor fazendo tapioca? Melhor fazendo tapioca. A FIFA escolheu o melhor jogador do mundo 2022. Quem? Lionel. Aí, Messi. Rapaz. Escolhido. Quantos? Merecido, né? Quantos? O sétimo. Sétimo já? 2009, 2010. Mais uma década de título de melhor do mundo. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e o ano passado, 2022. E é porque ele é contemporâneo do Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo. Que é uma verdadeira máquina de jogar futebol. Cristiano Ronaldo tem 5, né? Cristiano Ronaldo 5 pela ordem. Zidane ganhou 3 títulos, 3 edições. Ronaldinho Gaúcho ganhou 2. E daí vários outros atletas com uma edição. 12 anos só de Começou a partir de Messi, quando isso, hein, João? Você sabe? Rapaz, desde 1991, quando Lothar Matthäus ganhou o título de melhor jogador do mundo. Tá certo. O melhor treinador também foi escolhido, o Scaloni, da Argentina. Foi escolhido o melhor treinador do mundo de 2022. E o melhor goleiro? O melhor goleiro foi o da Argentina também. Então a Copa foi determinante, né? Eu acho que o Scaloni não merecia esse melhor treinador do mundo não, viu, Marco Valério? Tem muito treinador melhor do que ele. Tem. Aí, viu? Ele foi campeão do mundo, foi um grande mérito dele. Agora dizer que é o melhor do mundo, como eu acho que o Messi fez uma temporada de novo muito boa, né, a do ano passado. Na Copa, né? Porque no PSG ele não jogou muito bem, não. Teve uma... No PSG, quem comeu a bola foi o tal do Mbappé, que é o atleta preferido do JF, que é francês. Ele nasceu em Jaguaribe, França. Que raiva. Vamos embora, JF? Valeu, galera. Até amanhã.
Grande abraço, até o cara amanhã. fosse contra o Brasil, né? Você está ouvindo